Hello students, how are you? I'm Teacher Andrea and you are welcome. Vocês são muito bem-vindos à nossa aula. Já pegue aí o seu material, seu caderno, tudo que você vai precisar para fazer as anotações necessárias. E lembre, você vai também responder alguns exercícios aí no seu caderno. Você pode também pegar um dicionário ou então um tradutor online e já deixar preparadinho aí também, caso você precise durante a aula. Let's start! Vamos lá então, falando primeiro sobre o objetivo da nossa aula. É empregar de modo adequado as formas verbais em orações condicionais do tipo 1, que são as if clauses, para expressar ações de causa e consequência. Vamos aqui para essas perguntinhas para vocês pensarem um pouquinho. Você já viu um pôster de campanha? Você sabe o que é isso, um pôster de campanha? E sabe dizer o que são as orações condicionais? Você já ouviu falar sobre isso? Bom, é isso que nós vamos estudar aí durante essa aula. Temos primeiro aqui uma imagem, tá? Para você analisar junto comigo. Nessa imagem nós temos a parte verbal e a parte não verbal dela. A parte não verbal é ali a figura, né, do menino e o seu cachorrinho ali do lado, que a gente entende que é o seu animal de estimação. A gente consegue observar que os dois estão ali, né, sentadinhos, com a expressão de alegria, né, de felicidade. E na parte verbal, que é a parte escrita, nós temos então adopt, don't shop. Veja que adopt está escrito com letras maiúsculas, caixa alta e destacado também na cor vermelha. Né? Então, observaram isso? E aí, tem um texto um pouco menor abaixo que diz Never buy from a pet store or breeder. Find your future best friend at an animal shelter. What kind of text is it? Que tipo de texto é esse? Você conseguiu identificar o gênero textual? E aí, vamos lá. Esse tipo de texto é uma campaign poster, é um pôster de campanha publicitária, certo? Vocês vão responder o número 1 agora. The objective of this campaign poster is. Qual é o objetivo, então, desse pôster de campanha publicitária? Qual é o objetivo dele? Então, faça a leitura ali novamente, ó. Adopt, don't shop. Pense nisso, olhe a imagem e diga qual é o objetivo, então, desse texto. Vou dar um tempinho, você vai registrar a informação de preferência em inglês aí no seu caderno e eu já volto para a gente conferir, ok? Let's check your answer. Vamos lá conferir. O objetivo, então, desse poster campaign é to hour, ou seja, conscientizar. Ele quer conscientizar as pessoas. Number 2. Que mensagem o slogan Adopt, Don't Shop quer transmitir? Veja aqui, o slogan é aquela mensagem principal que vem no anúncio, que no caso aqui é Adopt, Don't Shop. Que mensagem ele quer transmitir com esse slogan? Mais um tempinho aí para que você possa responder no seu caderno. E essa você pode responder em português se quiser.
E aí, vamos conferir a resposta então? Vejam, ó, que mensagem esse slogan quer transmitir? A mensagem de que as pessoas devem adotar os animais e não comprá-los. Veja só, adote, né? Não compre. E essa mensagem pequena que aparece ali com a letra um pouquinho menor, ela diz assim: Never buy from a pet store or breeder. Finding your future best friend at an animal shelter. Então ele diz, nunca adquira ou compra o seu animal de estimação num pet shop, né? Numa loja ou num criadouro, que são pessoas especializadas para criar filhotes para venda, né? Mas o que ele recomenda? Find your future best friend. Encontre o seu melhor amigo. Aonde? At an animal shelter, em um abrigo de animais. A gente sabe que existem várias ONGs, né, que atendem, que acolhem aqueles animaizinhos que ficam abandonados, que são maltratados. Então, essa campanha, ela conscientiza e incentiva justamente isso. Você não comprar um animal, mas pegar um animal que está disponível numa ONG, né, num abrigo, para que você possa acolher e dar amor para esse bichinho, certo? Vamos falar um pouquinho agora das características de um poster campaign. Um pôster de campanha é uma das ferramentas para anunciar uma ideia, empresa, pessoa, produto ou serviços. Às vezes a gente tem uma ideia de que uma propaganda, uma campanha de publicidade é só para vender um produto. Nem sempre, né? Como nós vimos no exemplo anterior, pode ser para conscientizar as pessoas a uma boa ação, por exemplo. Algumas das principais características desse tipo de texto são design atraente e texto curto, que chame a atenção de quem está lendo. Então veja, ele sempre vai ter uma frase de slogan para chamar mais atenção, um texto mais curtinho às vezes ele só tem o slogan, tem imagens ali também, tudo isso para chamar a atenção do leitor. Empregam recursos verbais, que são as palavras, e os não verbais, que são as imagens, as cores, os desenhos, para convencer determinado público-alvo e persuadi-lo a comprar alguma ideia ou produto. Então, essas são as características desse tipo de texto, que é um pôster de campanha. Trouxe um exemplo aqui para vocês de um outro pôster de campanha. Veja, nós temos uma imagem ali, né, com uma cor bem chamativa, a cor vermelha, que é característica da Coca-Cola, desse produto. A latinha de Coca-Cola ali sendo segurada por uma mão. E os dizeres diz assim, have a Coke and a smile, Coke adds life. Então veja, o exemplo do pôster campaign com uma frase impactante. According to the campaign poster, if you drink a Coke, you will... Agora você vai completar. De acordo com esse pôster de campanha, como ficaria essa frase? Se você beber uma Coca-Cola, você irá... Então, vou dar um tempinho, você vai pensar bem aí, tá bem fácil, e vai completar ali em inglês. Eu já volto. Vamos conferir então se você conseguiu completar. Ó, se você beber uma Coca-Cola, você irá sorrir. You will smile. É isso que quer dizer ali o slogan, né, dessa campanha publicitária. If you drink a Coke, you will smile. Veja, essa frase ela é uma oração condicional. Já ouviu falar em oração condicional alguma vez? O que são orações condicionais? Para que elas servem? Bom, as orações condicionais, elas são frases que expressam a ideia de algo que aconteceu, que acontece no presente ou que acontecerá no futuro, sobre uma determinada condição. Como o próprio nome diz, gente, frases condicionais são aquelas frases que vão expressar uma condição.
tá? Então, algo acontece, aconteceu ou acontecerá dependendo dessa condição. As condicionais são formadas por diferentes tempos verbais, dependendo do tipo de condicional usada. Então, não existe só um tipo de oração condicional, existem várias. E ela vai depender do tempo verbal em que foi usado e a situação em que ela está sendo usada. Mas, don't you worry, fique tranquilo aí que nessa aula nós vamos aprender apenas a primeira condicional. E a gente já vai ver um pouco mais detalhado. Na maioria das vezes, a construção das conditional sentences é feita com a palavra if, com a palavra se. Tá? Então, normalmente, ela vem com essa palavrinha, o if, se. Preste atenção nessa imagem que nós temos aqui agora. Nós temos esse quadro e ele diz assim, conditional sentences have two clauses. As frases condicionais, elas apresentam sempre duas orações. Então, são orações compostas, tá? É uma frase formada por duas orações. Nós temos uma oração que vai expressar a condition, a condição. Olhe a imagem, a gente tem um sorvete, né? E o sol representando ali o calor. Então, o que vai acontecer se nós submetermos o nosso sorvete ao calor? Veja, essa é uma condição. Se eu colocar o meu sorvete no calor, qual é o resultado que eu vou ter? Um sorvete derretido. Então, veja, aqui eu tenho a condição e tenho também o resultado se essa condição realmente for acontecer, tá? Então, vocês vão responder agora. As orações condicionais são compostas por. Então, você vai completar ali. É isso que eu acabei de explicar, certo? Vou dar um tempinho e você vai registrar aí no seu caderno. Vamos ver a resposta, então? Veja lá, as frases condicionais, elas são compostas por condição, ou se você escreveu condition também não tem problema, né? E resultado, result. Então, sempre formado por duas orações, uma da condição e a outra o resultado. De acordo com o anúncio, existe uma condição para você sorrir. Qual é essa condição? Tomar uma Coca-Cola. Tá? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é justamente para mostrar isso, né? Que ela está exprimindo ali uma condição. Temos vários tipos de oração condicional, como eu já disse para vocês, mas nesse exemplo desta aula nós temos aqui a first conditional, ou então vocês podem às vezes encontrar com o nome condicional do tipo 1, é a mesma coisa, condicional do tipo 1 ou first conditional é a mesma coisa. If you drink a Coke, you will smile, é a first conditional. Usamos a oração condicional do tipo 1, essa que eu estou explicando agora para vocês, para apresentar situações possíveis de acontecer no presente ou no futuro. Então, eu expliquei para vocês que existem vários tipos de orações condicionais. Esta first conditional, a gente vai usar quando nós vamos falar de uma condição que é possível de acontecer, tá? Por exemplo, lembram lá do quadro verde que nós vimos, da condição do sorvete? É possível a gente submeter o nosso sorvete a um calor? Sim, né? Isso é completamente possível. Às vezes você esquece o pote de sorvete fora da geladeira. Às vezes você compra um sorvete num dia muito quente, quando você saiu ali da sorveteria já está derretendo. Você está expondo o seu sorvete a um clima quente, né? Ao calor. Então, são situações possíveis de acontecer. Então, se eu vou falar de condições possíveis de acontecer no presente ou no futuro, nós usamos a first conditional. O outro exemplo aqui da Coca-Cola também. É possível eu tomar uma Coca-Cola? Sim, é possível.
Então, veja, é uma situação possível de acontecer. Então, eu uso force condition. Qual é a estrutura, então, da frase na primeira condicional? A gente vai usar if, que é aquela palavrinha que eu mostrei para vocês, que na maioria das vezes aparece nas frases condicionais, e o verbo no presente simples. Sempre a oração condicional, que a gente chama em inglês de if clause, ela vai ter a partícula if e o verbo no presente simples. A outra oração é a main clause, que a gente chama, a oração principal, é aquela que traz o resultado da nossa condição. A gente vai usar o will e a forma básica do verbo principal. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para vocês observarem um exemplo. Ó. Eu tenho if e o verbo drink. Drink aqui está no presente simples. Essa oração está expressando a condição. Se eu tomar uma Coca-Cola, se eu beber uma Coca-Cola. You will smile. Nós temos o will aqui ele é um verbo auxiliar, ele expressa futuro e temos o verbo na forma dele normal, que é o smile, sorrir. Então você irá sorrir. É essa a estrutura que nós usamos para formar uma frase na force conditional. Agora, vocês vão colocar tudo isso que eu expliquei em prática, certo? Nós temos ali 3 imagens e vocês vão responder, então, no caderno de vocês, formando uma frase na force conditional para cada uma das situações apresentadas. Vamos lá para a primeira, ó. What will happen if? O que acontecerá se? Letra A. You go outside with wet hair. Se você sair para fora com o cabelo molhado. Então, você vai formular uma frase. Se eu sair para fora com o cabelo molhado, vai acontecer tal coisa. E você vai colocar o resultado. Lembre sempre daquela estrutura que eu expliquei agora há pouco. Letter B. What will happen if you eat too much chocolate? O que vai acontecer se você comer muito chocolate? Letra C. What will happen if you play with fire? O que vai acontecer se você brincar com fogo? Então, pense na estrutura que eu expliquei para vocês. If, presente simples, e a segunda parte da frase, o will e o verbo na forma normal dele, na forma básica. Ok? Vou dar um tempo aí, você vai responder no seu caderno, claro que em inglês você vai formular essas frases e eu já volto para a gente conferir. Vamos conferir então as frases de vocês? As frases, claro, são pessoais, você pode ter escrito o resultado que você quis aí, mas eu só vou colocar algumas possibilidades de resposta para você conferir a estrutura da frase se você colocou dessa forma, tá? If you go outside with wet hair, I will have a flu. Eu coloquei esse resultado, você pode ter colocado outro, por favor, não apague, tá? Só confere se você usou. If I go, o verbo go tem que estar no presente.
I will have a flu. Se você sair com o cabelo molhado lá para fora, você vai ficar com gripe. Você pode ter colocado outra coisa, desde que você use o will e o verbo na forma básica dele. Letra B. If I eat too much chocolate, I will have a stomachache. Se eu comer muito chocolate, eu ficarei com dor no estômago. Então, você vai usar I eat, que é o verbo no presente simples, if I eat, e depois na segunda parte da oração, I will e o verbo na forma básica novamente. Letra C, if I play with fire, I will burn myself. Se eu brincar com fogo, eu irei me queimar. Então, novamente a mesma estrutura, if, presente simples, will e o verbo na forma básica. Number 6. Crie um pôster de campanha e uma frase impactante que o represente na primeira condicional. Então, para vocês se lembrarem da estrutura, tá ali, né, a estrutura, você vai pensar em um produto, ou pode ser um serviço, ou pode ser uma conscientização de algo, e você vai criar uma campanha, um pôster de campanha publicitária para ele, usando a frase na primeira condicional. Ok? Use a criatividade, preste atenção na estrutura da frase e vamos lá, vou dar um tempo, você vai fazer e eu já volto para a gente continuar. E aí, você conseguiu? Olha só, não se preocupe se não deu tempo de terminar, você pode terminar depois e é importante que você compartilhe essa sua produção com o seu professor e os seus colegas de sala, ok? What did we study today? Reconhecer o objetivo de um pôster de campanha, foi o que nós vimos hoje, e também conhecer as orações condicionais e a estrutura da primeira condicional. Temos aqui então as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima. Bye bye, students!